sobre o Senhor os seus pecados. Peça a Ele que perdoe pelas suas transgressões. Todas as vezes que nós pecamos, por pecados conscientes, inconscientes, às vezes que nós pecamos por palavras, por pensamentos, por atitudes ou até por omissões. Jacó, ele era um trapaceiro, ele era um mentiroso, mas um dia ele entendeu que ele tinha uma identidade de filho de Deus. E que vocês hoje possam entender não somente quem é o pai de vocês, mas também a identidade que vocês têm nele. Talvez vocês tenham vindo nessa noite pensando que está tudo difícil demais, pensando em desistir, mas o Senhor trouxe vocês aqui para vocês entregarem esses medos, essas aflições aos pés do Senhor. A palavra de Deus diz: lançai sobre Ele todas as vossas aflições, todas as vossas ansiedades, que até aqui Ele tem cuidado de vós. E Ele continua cuidando, mas abre o seu coração. A ação do homem, ela gera uma reação de Deus. Então qual será a sua ação nessa noite? Clama ao Senhor. Eu não estou ouvindo nada, eu estou ouvindo somente a voz de Deus, mas eu tenho ouvido vocês em silêncio nessa noite. Abram as bocas e clamem ao Senhor. Entrega para o Senhor o seu tudo nessa noite, para que vocês recebam o melhor de Deus. O Senhor, Ele tem para oferecer. O Senhor, Ele está com as mãos estendidas para derramar a bênção, mas Ele procura corações abertos. O Senhor, Ele procura nessa noite verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então adorem a Ele, clamem a Ele, glorifiquem o nome do Senhor. Que o Senhor, Ele venha nessa noite a derramar grandes bênçãos sobre a sua vida, mas só vai receber aquele que estiver em sintonia com o Pai. Então pede para o Senhor para Ele te ajudar. Alinhe o seu pensamento, alinhe o seu coração, blinda a sua mente na noite de hoje, através da palavra de Deus. Aproveita essa oportunidade. Quantas pessoas aí não tiveram força para chegar até aqui onde vocês chegaram, e vocês estão aqui, não foi à toa, não foi por acaso. Não desperdice esse momento de altar, não desperdice esse momento de falar com o Pai, não desperdice esse momento de abrir o coração, de rasgar o peito. Não desperdicem o momento de alinhar os seus corações com o Senhor. A volta do Filho do Homem, ela está próxima, nós não sabemos. O Senhor, Ele pode voltar para toda a igreja, mas Ele pode voltar para um de nós. Então não deixe para amanhã, não deixe para depois. Fala com o Senhor sobre aquele pecado de estimação. Fala com o Senhor sobre aquela palavra que você não deveria ter dito, sobre aquelas atitudes que você tem tido que não são atitudes de filhos de Deus. Abre o seu coração nessa noite verdadeiramente. O Senhor, Ele está passando por aqui. A intenção dEle é limpar, a intenção dEle é sarar, a intenção dEle é derramar bálsamo sobre as feridas. Mas vocês precisam abrir a porta. O Senhor está batendo, e aquele que ouvir o Senhor batendo e que abrir a porta, o Senhor entrará e ceará com vocês. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Nós declaramos, Pai, nessa noite, jovens fortes, uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja que busca verdadeiramente ao Senhor, uma igreja onde não há divisão, uma igreja com um coração leal, com um coração alinhado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu não conheço o que cada um tem buscado e orado, mas o Senhor conhece. Mas antes de declarar aqui com a minha fé que o Senhor, Ele vai estar derramando provisão na bênção de vocês, as bênçãos que vocês desejam, eu quero declarar de todo o meu coração que o Senhor, Ele está derramando cura sobre as vidas de vocês nessa noite. Mas vocês precisam abrir o coração para receber. Vamos nos colocando sobre os nossos pés na noite de hoje. Continua falando com o Senhor, continua agradecendo a Ele, continua se entregando a Ele. E somente aquele que acredita que o Senhor, Ele está fazendo grandes coisas, somente aquele que realmente se derramou para o Senhor nessa noite, somente aquele que se entregou, dá uma glória a Deus nessa noite, dá uma salva de palmas para o Senhor, declara que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é o único digno. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pode se acender as luzes em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero passar os recados para você. Amanhã às 10 horas da manhã nós teremos o nosso culto do poder de Deus. Tem sido uma bênção. Deus tem feito grandes coisas neste lugar. Às 19 horas, fala aí pro seu irmão lá, das 19 horas
é o nosso culto da família. Então convida seus pais, convida seus amigos, convida todos os seus parentes para estar com a gente aqui no culto da família, amém? No dia 25 e 26, nós teremos o nosso revisão de vidas. Então vamos trabalhar para que a gente possa levar as pessoas. Você que ainda não participou do Revisão de Vidas, nos procure, esteja procurando a gente, para a gente poder escrever seu nome e você ter dias maravilhosos, para Deus transformar a sua vida, porque o Revisão de Vidas é? Glória a Deus. E na quarta-feira nós temos o nosso culto de fé e milagres. Deus tem feito grandes coisas neste lugar, amém? Então nesse momento, eu quero convidar você a participar do nosso pit stop. Nós vamos estar tirando foto agora com o seu coleguinha aí do lado, seu amigo, suas equipes, seu líder. Vamos colocar uma música animada, né, gente, em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos ter esse momento de pit stop. Amém? Então vamos movimentar aí. Marca a nossa igreja, né? @Sara Nossa Terra TC. Marca lá, eu sou Arena, eu vim no Arena. Nós somos um povo que não retrocede. Em meio à chuva nós estamos aqui, amém? Pois antes morto, agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Agora livre sou, Cristo me libertou. Agora posso cantar aquela dor que eu Aleluias, isso aí, querido. Continua, querido. Deixa herder. É Arena Jovem. Isso. Agora você vai fazer diferente. Você vai abraçar uma pessoa que você não abraçou hoje. Sai do seu lugar, dá um abraço bem apertado nessa pessoa. Amassa ela, fala assim: você é amada neste lugar. Você é importante neste lugar. Isso, amassa ela. Aperta bem ela, querido. Isso. Você não viu ela hoje? Isso, sai do seu lugar, abraça outra pessoa. Abraça no mínimo a igreja inteira nesse momento. Nós somos Arena. Isso. Dá um abraço apertado nesse seu querido aí, nessa sua querida. Isso, abraça forte. Fala assim: você é amada neste lugar. Arena Jovem, lugar de transformação, de mudar destino. Isso. Glória a Deus, aleluias. Abraça. Aperta essa pessoa, em nome de Jesus. Não esqueça de marcar a tua igreja. Eu amo a Sara Nossa Terra Três Corações, amém? Coloca lá, hashtag eu amo a minha igreja. Posta você com o teu irmão, marca a nossa igreja, marca a sua igreja e coloca lá: eu amo a minha igreja, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora, querido, nós iremos passar por um momento importante do nosso culto, que é o momento do dízimo e da oferta. Você que está aí com a sua Bíblia, abre ela aí em Provérbios, capítulo 3.
a partir do verso 9. Provérbios, versículo 3 e versículo 9. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Quem não achou, senta do lado do seu irmão. Quem não trouxe Bíblia, levanta a sua mão. Senta do lado de uma pessoa que está com a Bíblia ou com o celular aberto, para a gente acompanhar essa leitura que é muito importante para você, querido. Isso. Amém? Glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Levanta a sua mão e declara isso comigo. Toda vez que eu honro o Senhor, os meus celeiros transbordarão. Vamos falar mais forte isso. Você vai declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. Toda vez que eu honro o Senhor transborda o meu celeiro. Você crê nessa palavra? Você consegue aplaudir o Senhor por essa palavra? Querido, isso é muito importante você entender. Você jovem que tem sonhos, você jovem que constrói metas todos os dias. Todos nós temos sonho, amém ou não amém? Todos nós temos sonhos, todos nós construímos metas e que queremos alcançar. Mas uma coisa, tem uma chave para você nessa noite. Toda vez que você honra o Senhor transborda na sua vida. Toda vez que você honra o Senhor com os frutos, com os primeiros frutos, você pode ter certeza que a palavra de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Você que ainda é jovem, você precisa entender esse princípio. Toda vez, querido, que você obedece a Deus, as janelas do céu elas se abrem sobre a sua vida. Você vive grandes coisas. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua causa, sobre os seus sonhos. O Senhor, Ele quer abençoar a sua vida, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Querido, quando você oferta, quando você semeia nessa terra fértil, que é o reino de Deus, você pode ter certeza que a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida. Eu creio grandemente que nós não iremos encerrar esse ano sem a gente viver grandes coisas. O nosso profeta já liberou. Até dezembro, até o último dia de dezembro, grandes coisas vão acontecer sobre a tua igreja, sobre a sua igreja, sobre este lugar, querido, em nome de Jesus. O Senhor quer fazer grandes coisas na nossa vida, e nós não podemos aceitar encerrar este ano sem viver grandes coisas. Quem está comigo nessa peleja? Quem está comigo nessa palavra? Querido, é um ano da superação, é um ano de você viver grandes coisas, é um ano que você precisa semear no altar do Senhor. E toda vez que você semeia no altar do Senhor, amado, o Senhor, Ele é poderoso para fazer. E eu creio que ainda em 2025, grandes coisas virão sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Você vai colocar a mão sobre a sua cabeça e você vai declarar isso. Em 2025, grandes coisas ainda irão acontecer sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre o meu casamento, sobre a minha família, em nome do Senhor Jesus. E se você crer, pode aplaudir o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Os nossos obreiros estarão entregando um envelope para você. Você vai pegar esse envelope. Glauber, mas eu não tenho nada. Não, querido, não é questão de ter ou não ter muito. A questão é um coração obediente para semear no altar do Senhor. Levanta suas mãos nesta noite e pega esse envelope, em nome de Jesus. Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas. Fique de pé, querido, em nome de Jesus. Isso. Você vai abraçar uma pessoa que está do seu lado. Isso. Abraça uma pessoa. Você vai profetizar sobre a vida dela. Grandes coisas, coisas novas. Isso. Abraça uma pessoa e começa a declarar: a semente do meu irmão vai frutificar.
essa semente do meu irmão vai dar frutos, essa semente do meu irmão vai abrir as portas, essa semente, isso que ele está fazendo, esse ato profético que ele está fazendo nessa noite, grandes coisas virão sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, sobre essa pessoa. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, esse dízimo, essa oferta, o Senhor vai abrir os céus sobre a vida do meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós declaramos que essa semente vai germinar, nós declaramos que essa semente vai frutificar, Senhor. Nós declaramos, ó Pai, que essa semente, o céu vai se abrir na vida do meu irmão, na vida do teu irmão, a tua igreja vai prosperar, os celeiros terão abundância, em nome do Senhor Jesus. Os sonhos irão se concluir, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor e vem trazendo com alegria, querido. Vem trazendo para o altar com alegria, querido, em nome do Senhor Jesus. Vai se abrir e caminhos no ermo e rios no deserto. E se preciso for, o mar vai se abrir. Coisas novas. Aleluias. E mais uma vez, se coloque sobre os seus pés, que nós vamos receber esse profeta na condição de profeta, amém? Nós iremos receber esse profeta na condição de profeta, esse obreiro, bênção, que tem uma palavra maravilhosa para o seu coração. Aplauda esse homem de Deus, querido, em nome de Jesus. Amém, amém. Quem está animado aí? Amém. Hoje é dia de Arena Jovem, né? Dia de fazer festa para Jesus. A gente vai ter um vídeo, depois a gente continua a nossa palavra. Aqui, Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de... Nós somos aqueles crentes. O assunto hoje é crente camaleão. Quem é o crente camaleão? Aquele que parece, mas não é. A verdade é que Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Todo crente que se converte passa por um momento onde ele começa a perceber que ele está se parecendo mais com Jesus. E nós queremos saber de vocês, para tentar identificar quem é a crente de verdade agora, qual foi o momento da vida de vocês que vocês perceberam: opa, eu estou a cada dia mais me parecendo com Cristo. Eu era uma pessoa que eu guardava muita mágoa, né? As pessoas me feriam e eu não perdoava, eu ficava com aquilo dentro de mim. E aí, depois que eu conheci Jesus, eu percebi que eu não precisava mais daquilo, né? Eu não precisava mais ficar carregando esse peso na minha Mas teve algum momento, alguma situação? Tive muitos problemas em casa. Então, meus pais não são cristãos, então eu tive aquela coisa de eu tive que mudar, mas eles não seguem a mesma coisa que eu. Então, eu ouvi muita coisa em casa, tipo, você faz isso, mas você não é crente, o que você tá aprendendo na igreja? Mayla, você disse que o que te atrapalha é a inconstância emocional. Como a situação assim, que você já falou na igreja, aconteceu algumas situações, né? Mas qual a situação que você lembra hoje assim, que te fez e que você falou assim, cara, eu preciso representar Cristo mesmo nesse momento de crise emocional? Não, eu percebi durante uma oração que eu fiz, eu amava Jesus muito mais do que essa doença poderia me dominar. Então foi quando eu decidi coloquei realmente Jesus acima disso. Então é por isso que eu estou na igreja até hoje, vai fazer 3 anos, e eu estou lutando contra isso já faz muito tempo. Foi quando, antes de eu me converter, eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de dizer não. E o momento onde eu senti que eu realmente disse não e que realmente tinha algo mudado dentro de mim foi em questão de amizades. Muitas amizades me chamavam para muitas festas, principalmente nos dias de arena. E para mim era uma grande dificuldade às vezes eu nem queria ir. E pra mim, eu tava sendo a pior pessoa do mundo se eu dissesse não pra aquela pessoa. Porque, né, a pessoa tirou o tempo dela pra me convidar pra estar presente. E o momento que eu percebi que algo mudou em mim foi quando eu decidi e eu vi que não fazia mais importância agradar ou não daquela pessoa. Sabe o que eu acho massa na Mayla? Que ela falou assim, é uma parada que eu ainda estou vencendo. E geralmente na nossa caminhada com Cristo, a gente sempre tem algo ali pra ajustar, pra vencer. A gente perguntou pras 3 e tanto a Júlia quanto a Daniela, elas trouxeram
situações, momentos. A Mayla não foi superficial. Eu acredito que a Mayla, ela tá num processo de conversão. Então, assim, eu nem sei se a Mayla foi previsão de vidas ainda, cara. É claro que eu fui. Mas assim, ela não trouxe uma situação que ela falou, nossa, antes quando alguém me criticava, eu reagia assim, agora... Ah, mas essa não foi a pergunta que me Por fizeram. exemplo, se tu tem problema emocional, se chega uma pessoa e te critica em algo, tu vai ficar muito mal, entendeu? Então é uma situação. Agora sim, qual a situação? Teve uma situação na igreja, eu tive uma desavença com uma outra pessoa. Aí, tipo, porque eu era nova no que eu estava fazendo, então me deixou lá sozinha. Aí falou um monte de coisas pra mim e lógico que eu fiquei com muita raiva. Antes eu era a pessoa que sentia muita raiva, realmente, impulsiva. Então, eu lembro que eu cheguei em casa e eu escutei uma voz falando pra mim que era pra eu pedir desculpa pra essa pessoa. E você pediu desculpa? Pedi. Já pensou ela não? Cara, isso que a Mayla falou agora, pra mim é animal, porque assim, todo mundo anda aí com os anos de crente, mas você, de fato, tomar uma decisão assim, cara, eu não teria coragem, mesmo sendo injustiçada, mesmo passando por isso, não é uma parada que eu ia fazer, né? Eu ia continuar com raiva, com mágoa, mas ela tomou uma atitude que Cristo tomaria. Tá muito difícil, velho. Mano, Eu acho que as 3 é crente. Infelizmente, a gente vai ter que votar em alguém e a gente vai colocar o Cauê pra começar a votação. A Mayla era a pessoa que eu ia votar, mas eu acho que essa atitude dela realmente mostra, né, que você não... Se for verdade. Ela faz artes cênicas, É cuidado. verdade, ela tem... Caraca, é isso, velho? Ela faz artes cênicas. Às vezes ela tá fingindo que é tímida, que é mais retraída, que é mais assim, pra velho. gente não Ela votar tá no nela. personagem. Isso é uma perseguição, sabia? Olha, ele tá jogando contra a gente agora, velho. Que isso, tá se fazendo de vítima, meu Deus. Eu voto na Mayla. Então hoje o meu voto ele vai na Daniela. Eu vou votar na Mayla porque acho que, assim, eu também faço das palavras do Bruno, eu acredito que as 3 sejam crentes. Mas assim, a gente tem que julgar, querendo ou não, a gente tá no papel bem desconfortável, que é julgar. Eu vou defender a tese que eu falei no começo do episódio. Eu acho que a Mayla, ela realmente tem alguma coisa com Deus, mas eu acho que tá em processo de desenvolvimento. Eu acho que ainda não chegou a de fato, a estar nesse início da jornada, se descobrindo em Deus. Então, Mayla, infelizmente, a sua jornada acaba aqui com você. Uma salva de palmas aí pra ela. E você, se parece com Cristo, suas atitudes já mudaram, seu jeito já mudou, você tem sido a imagem e semelhança do seu Criador, tamo junto. Amém? Esse tema eu acho que é bem interessante para nós. Esse tema eu acho que ele vai... Acho não, eu tenho certeza que ele vai trazer uma grande reflexão para nós. Porque Deus ele não nos chamou para sermos camaleões espirituais, mudando de cor para cada ambiente, mas sermos filhos autênticos, firmes em Cristo, capazes de transformar o mundo ao nosso redor. Quem vive tentando agradar todos, perde a própria identidade. Quem se firma em Cristo, permanece constante em qualquer situação. É tão interessante que, quando nós começamos a viver a caminhada cristã, a gente conhece Cristo aqui dentro da igreja, a gente conhece as novas práticas. A palavra de Deus fala que eis que tudo se fez novo, que nós somos uma nova criatura. Mas essa nova criatura, ela precisa ter novos comportamentos. E quando nós saímos da porta da igreja para fora, existe uma vida lá fora. Existem lugares que nós frequentamos, ambientes que nós ainda vamos. Mas existe comportamento que nós não podemos ter como cristãos. A Bíblia diz para nós em Salmos 1 que nós não devemos andar na roda dos escarnecedores. A Bíblia também nos ensina que nós não devemos ser influenciados, mas nós devemos influenciar. E se nós tirarmos uma pergunta desse vídeo, qual que seria essa pergunta para você? Eu tenho certeza que essa pergunta, ela mexeria com o meu interior e com o seu. Que você iria pensar, quem tem sido eu lá fora da porta da igreja? Quem tem sido eu no meu trabalho? Quem tem sido eu na escola? O que eu tenho feito quando as conversas ao redor onde eu estou inserido é uma conversa ao contrário daquilo que eu comecei a viver? E esse tema, ele é um tema muito forte porque a gente... É tão interessante que você pegar um relacionamento, quando você quer conquistar uma pessoa, você se torna uma outra pessoa.
Porque você quer mostrar só a parte boa que você tem. Mas os seus problemas, defeitos, dificuldades, você esconde. E quando nós caminhamos com Cristo, existe uma luta dentro de nós. A luta do velho homem, para que você possa viver a nova pessoa em Cristo. E quando nós estamos em algumas conversas ou em alguns lugares, quem é você? Quando uma conversa é fora daquilo que você tem aprendido em Cristo, qual é a atitude que você tem tomado? O que você tem feito? Você tem permanecido naquele bolo de conversas que não agregam algo para você? Ou você tem se distanciado daquilo que não te fortalece? Hoje nós somos bombardeados, vamos dizer assim, por muitas informações nas redes sociais. A gente vê vários podcasts, pregações, e muitas pessoas, muitas das vezes, colocam o seu ponto de vista e não aquilo que está na Bíblia. E nós somos levados por algumas ministrações, por alguns podcasts, mas muitas das vezes nós esquecemos daquilo que Cristo nos ensina. Quem encontra sua identidade em Deus não precisa se moldar para caber em um ambiente. É possível ser o mesmo em todo lugar quando a fé é firme. Ressaltar que a fé verdadeira gera consistência de caráter, testemunho, independente do contexto ou pessoa ao seu redor. Coloca para mim, por favor, Romanos capítulo 12, versículo 2. Quem já viu aquele animal camaleão? Você sabe que ele se adapta em qualquer lugar. Se ele está num lugar claro, ele fica claro. Se ele está num lugar escuro, ele se torna escuro. E essa mensagem, ela vem trazer para mim e para você, para que você possa entender quem você tem se tornado em alguns ambientes. Quem você tem sido em alguns ambientes, ao contrário daquilo que você tem aprendido em Cristo. Nós entendemos que quando nós conhecemos Jesus, quem precisa mudar a sua trajetória somos nós. As outras pessoas ainda não conhecem Jesus. E por isso, eu creio que muitas das vezes quando nós nos convertemos, nós temos algumas atitudes dentro da nossa casa que às vezes os nossos pais, alguns familiares nossos perguntam: você realmente é evangélico? Você realmente aceitou Jesus? Só que quando você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você precisa ter um processo de mudança, um processo constante de transformação com Cristo. E a transformação com Cristo, ela nos leva a ter uma nova mentalidade, ela nos leva a ter um novo posicionamento, a ter uma nova forma de pensar. Eu trabalhei numa empresa onde tinha pessoas cristãs e algumas pessoas não. E um dia eu conversando com um amigo meu, ele pegou e falou para mim assim: cara, aquele cara me chama direto para ir na igreja dele. Mas como que eu vou na igreja dele, sendo que as atitudes dele aqui é totalmente ao contrário daquilo que ele fala? E muitas das vezes nós arrumamos algum empecilho para que nós não venhamos conhecer a Cristo. Mas o apóstolo Paulo também fala que nós somos cartas vivas. Então aquilo que nós fazemos, as pessoas nos olham. E muitas das vezes nós achamos que nós não somos vistos. Porque nós não temos nem algo que algumas pessoas possam espelhar em nós. Mas a nossa vida, ela se torna um livro aberto para algumas pessoas. Porque geralmente muitas pessoas te viram lá fora, alguns usando drogas, outros bebendo, outros ficando com algumas pessoas ou fazendo algumas coisas erradas. Mas quando você conhece Jesus, você começa a mudar a sua prática e automaticamente você começa a ser visto. Porque não é você, mas sim Deus fazendo algo na sua vida. E todo o seu reflexo, ele movimenta algo. É igualzinho o nome da nossa igreja. A nossa igreja é Sara, a nossa terra.
E muitas das vezes nós somos vistos ou ministrando a palavra ou por foto no culto. E a gente acha que pessoas não nos conhecem. Mas pessoas veem o que a igreja posta, o que a igreja faz. E alguns comportamentos nossos lá fora, muitas das vezes faz as pessoas imaginar, realmente será que aquela pessoa é cristã? Ou não? Realmente ela aceitou Jesus como único e suficiente salvador da vida dela? Ou não? E essa palavra, ela traz essa reflexão para mim e para você. Em outras palavras, nós não fomos chamados para nos moldar ao ambiente, mas para sermos transformados em Cristo e transformar ambiente com luz que carregamos. Quem muda de acordo com o ambiente perde a identidade. Quando tentamos viver e agradar a todos, acabamos perdendo quem realmente somos. Jesus foi muito claro em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Crente camaleão, ele gosta de agradar a Deus, mas também ele gosta de agradar o mundo. Mas é impossível você viver as duas coisas, porque em algum momento você não consegue carregar aquela máscara para a sua vida toda. Você não consegue ter o mesmo comportamento pela vida toda. E Jesus, ele nos ensina todos os dias. Porque quando há uma transformação, há um quebrantamento. Quando há uma transformação, há um arrependimento. Quando há uma transformação, há uma mudança de mente. Então, quando você começa a entender quem é você em Cristo, você já não começa a agradar as pessoas para que você possa viver junto com elas. Mas você começa a ser aquilo que Cristo tem te moldado para que as pessoas possam ver que você é uma pessoa transformada. Existem pessoas que agradam pessoas, mas existem pessoas que desagradam pessoas para que possa viver um projeto com Cristo. E muitas das vezes nós queremos deixar de ser um projeto de Cristo. Muitas das vezes nós queremos deixar de ser um projeto de Cristo para que a gente possa voltar a ser um projeto falido. Mas só que Deus não nos chamou para ser um projeto falido. Deus nos chamou para ser um projeto vitorioso em Cristo. Só que hoje Ele traz essa reflexão para mim e para você. Porque muitas das vezes nós nos perdemos nisso. Porque sempre existe aquela frase: eu sou crente, mas eu não sou bobo. Mas não é você ser crente e você não ser bobo. As suas atitudes mostram quem é Cristo você. Se antes você batia alguém, se hoje alguém te afronta, não é que você é medroso, não é que você tem medo daquela outra pessoa, é que você entendeu que você não precisa se justificar por ela, mas Deus justifica você. Você não precisa bater nela, mas você... Tem uma frase que é bem interessante e é muita verdade. O silêncio, ele é pior que o murro. Sabe por quê? Muitas das vezes a pessoa espera que você debate com ela, mas o seu silêncio mostra quem realmente você é. Teve um dia que eu tive um confronto com um cara que eu tinha problema com ele desde criança. E eu fui fazer, desde criança não, eu tive um relacionamento e esse cara deu ideia na pessoa que eu relacionava. E a minha vontade era agredir ele, mas a minha vontade de ver ele agredir ele. E o pastor nos direcionou a fazer uma célula em Cambuquira. E a gente sentado na célula, a dona da casa, a hospedeira, falou assim: veio um casal que vai visitar a nossa célula hoje. E a gente esperando esse casal chegar. Quando o casal chega, o esposo entra dentro da casa, que eu olho bem, eu falei: não é possível, Deus, você não está fazendo isso comigo.
E eu sentado, eu cumprimento todo mundo, brinco com todo mundo. Aqui eu vi ele, eu falei, não é possível. Meu coração tremeu, meus olhos encheu de água. Eu falei assim, não é possível, Deus. E eu peguei, levantei, peguei na mão dele, eu olhei dentro dos olhos dele e falei, cara, seja bem-vindo. A casa é sua. Mas, ao mesmo tempo, a minha vontade era totalmente outra. Porque me fez relembrar da onde eu tinha conhecido ele. Só que aquele momento era um momento onde eu fui ali para que eu pudesse ministrar a palavra. Eu fui ali onde era o lugar onde Deus habitava. Era um momento onde foi eu e Deus. E muitas das vezes Deus ele tem feito comigo e com você. Eu só não sei se você tem percebido no seu dia a dia o que Deus tem feito. Porque algumas situações, alguns momentos, Deus ele tem te confrontado para ver realmente o que há dentro do seu coração. Se você tem sido o crente camaleão ou você tem sido o crente transformado em Cristo. Porque a situação que te confronta revela quem você é. O confronto, ele não vem para te decepcionar, ele não vem para fazer você desistir, ele não vem para que você venha dar um passo atrás. Mas o confronto de Cristo vem fazer que você diminua e ele cresça perante você. Porque a palavra de Deus fala que aquele que se humilha é exaltado. E a humilhação não é para que a outra pessoa venha e te coloque lá embaixo. Mas Deus, quando Ele fala para você se humilhar, é para você deixar suas vontades e mostrar que Ele está fazendo uma obra grande dentro de você. E as nossas atitudes mostram isso. O nosso comportamento mostra isso. Isso significa que não precisamos nos adaptar para sermos aceitos, porque já fomos escolhidos, definidos por Deus. Quando nós firmamos nessa verdade, deixamos de ser camaleões e passamos a ser luz constante em qualquer lugar. Quem tenta se moldar ao mundo perde a transformação de Deus. O camaleão se conforma, ou seja, toma a forma do mundo. Já o discípulo se transforma, permitindo que sua mente seja moldada pelo Espírito. O problema de quem vive mudando de acordo com o ambiente é que nunca experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem se adapta ao mundo perde a oportunidade de ser transformado por Deus. Quando você está em algum ambiente que você precisa ser outra pessoa, você automaticamente, além de você desagradar a Deus, você se desagrada. Porque você sente que você está sendo outra pessoa. Porque aquilo que a pessoa fala não é aquilo que você queria ouvir. Mas muitas das vezes nós precisamos desagradar uma outra pessoa para que a gente possa ser realmente quem nós somos. Eu trabalho numa empresa que são pessoas de Varginha, Três Corações e Eloy Mendes. Além de pessoas de religiões e culturas diferentes. Um dia a gente estava conversando e debatendo sobre... Debatendo não, as pessoas estavam conversando, eu estava junto com elas. E elas estavam falando sobre sexualidade. Sobre o homossexualismo. E elas começaram a falar cada um o seu ponto de vista. E teve uma moça que trabalha junto comigo que... Quando eu entrei, a primeira coisa que eles perguntaram para mim se eu era casado, se eu era cristão, e eu falei que era cristão. E quando a conversa acabou, ela me chamou no canto e me perguntou: por que você não argumentou quando todo mundo estava conversando, falando sobre homossexualismo, falando sobre o que a Bíblia fala? Eu peguei e falei assim: em todo momento que todo mundo estava conversando, eu ouvi cada ponto de vista de cada um. E eu não falei nada. Por que eu não falei nada? Porque ninguém me perguntou nada.
todos ali falaram um ponto de vista dele. Mas só que no momento que ela me perguntou o que eu achava, uma pessoa que estava no nosso meio já falou assim: eu sei o que você vai falar. Eu peguei e falei assim: a Bíblia fala para nós que Deus, ele não discrimina nós, mas ele discrimina as nossas atitudes. E a Bíblia nos ensina que existe o homem e a mulher. Só que a sua atitude, eu não vou discriminar você. Eu só não concordo com a sua atitude. Então, muitas das vezes, a falta do nosso posicionamento chama a atenção das outras pessoas. E aquela falta do meu posicionamento naquela conversa fez aquela moça chegar em mim e me perguntar: se você é cristão, por que você não falou nada? E muitas das vezes nós deixamos o ambiente nos contaminar e nós não percebemos isso. Muitas das vezes nós assistimos algo que não nos agrada e nós não percebemos isso. Muitas das vezes nós cantamos músicas que não fazem mais parte da nossa vida e nós não percebemos isso. Nós andamos com pessoas que hoje já que não fazem mais parte e não podem andar mais junto conosco e nós não percebemos isso. Por isso que essa palavra é uma reflexão para mim e para você. Qual tem sido o nosso posicionamento em meio ao sistema? Qual tem sido o nosso posicionamento em meio ao mundo? Nós temos deixado o mundo nos contaminar ou nós temos nos posicionado? Qual tem sido o seu posicionamento na escola? Quando há um bullying com o seu colega? Você tem sorrido junto com seus amigos? Ou você tem questionado aquele que fez o bullying com seu amigo? Muitos jovens param de estudar hoje por causa de uma brincadeira dentro da sala de aula. E muitas das vezes você tem sido aquele que bate palma e aplaude quando um amigo é zombado. Em vez de você mostrar que você é alguém que conhece a Cristo, você mostra que você é fácil sendo contaminado pelo sistema. E Jesus, ele não nos discrimina, mas Jesus nos ensina. E essa palavra hoje vem para nos ensinar e trazer uma reflexão para mim e para você. Quem você tem sido? Aquele que aplaude a bagunça? Ou aquele que mostra que você não é o mesmo que todo mundo? Esse dia eu vi um vídeo que mexeu muito comigo. Um cara foi ministrar na escola e ele perguntou qual tem sido o maior problema dentro dessa escola. E o aluno respondeu, falou assim: o bullying. Aí ele levantou e falou assim: um amigo meu um dia saiu da escola e não voltou mais. Porque ele não tinha condição, ele não tinha dinheiro, a família dele não tinha condição, ele foi para a escola com tênis rasgado, com uma bolsa rasgada, os colegas começaram a mexer com ele, a sala inteira começou a zoar ele. No mesmo lugar que ele estava, ele voltou, foi embora e não voltou. Aí ele pegou e apontou outro. Aquele lá, todo mundo mexe com ele. Aí o cara chamou ele até a frente. E começou a perguntar para ele: se você pudesse pedir algo aqui dentro, o que você pediria? Ele pegou e falou assim que não fizesse mais bullying comigo. E o cara pegou e falou assim: agora eu estou te dando uma oportunidade. Não para ele, mas eu estou dando uma oportunidade para a escola toda. Sempre tem aquele que é corajoso para fazer um bullying. Hoje eu quero ver quem é corajoso de vir pedir desculpa para ele. E ali todo mundo, naquele momento, todo mundo ficou em silêncio. Aí o cara ficou em silêncio, esperou uns 20 minutos. Um rapazinho que estava lá atrás começou a chorar. E ele chorava tanto, que ele não conseguia levantar para vir até a frente. Aí levantou um rapazinho, foi lá e puxou ele. E trouxe ele até o cara que estava na frente. Ele deu um abraço no rapazinho que estava na frente e chorou mais ainda. E aquele lhe mostrou que, muitas das vezes, uma atitude ou algo que nós fazemos impacta muito na vida do outro. Mas só que nós não percebemos isso.
Nós somos a igreja Sara Nossa Terra. E uma atitude errada que nós tomamos aqui hoje impacta a nossa igreja lá fora. E é por isso que Deus trouxe essa reflexão para mim e para você hoje. Qual tem sido as nossas atitudes daquela porta para fora? Qual tem sido o impacto? Você já parou para analisar o impacto da sua atitude daquele portão lá fora? Porque muitas das vezes eu não levo o meu nome, Jackson. Eu levo o nome da Sara Nossa Terra. E uma atitude que eu tomo errado lá fora faz que outra pessoa não entre ali para dentro para que Jesus possa mudar e modificar a vida dela. Como aquele amigo lá no meu trabalho falou, eu não vou na igreja dele. Pela atitude que ele faz, jamais eu entro dentro da igreja dele. E se você parar para analisar hoje, a atitude que você tem lá fora, quem está do seu lado viria aqui? Por isso que o nosso comportamento, ele não reflete só em nós. Ele reflete quem está ao nosso redor. Por isso que a transformação de Cristo, ele não é uma transformação só em mim. Ele transforma quem está à minha volta. Por isso que Apocalipse 3:20 ele fala, eis que estou à porta e bato. Quando você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e sua casa. Por isso que muitas das vezes nós não entendemos que a nossa casa ainda não mudou. Sabe por que ela não mudou? Jesus não entrou para modificar a minha casa. Jesus entrou para modificar a minha vida, para que depois a minha casa seja transformada. E por isso que o crente camaleão, ele pode destruir, ele pode acabar com algo que Cristo tem construído. Por isso que essa reflexão para mim e para você hoje. Coloque isso dentro de você. Apóstolo Paulo fala assim, que nós devemos nos autoexaminar. Se até aqui nós tivemos atitudes erradas, hoje Deus nos ensina que nosso comportamento precisa ser mudado. Se até aqui nosso posicionamento foi errado, hoje Cristo nos ensina que o nosso comportamento precisa ser transformado. Se até aqui o que eu falo ainda não mudou, Cristo me ensina que a partir de hoje o que eu falo precisa refletir lá fora. Então hoje eu queria te convidar a ficar de pé. Olha para você ver que frase. O camaleão se esconde, mas o discípulo brilha. Quando permanecemos firmes em nossas identidades, mesmo em ambientes hostis, nos tornamos referência e inspiração para os outros. Deus ele nos ensina hoje que mesmo em ambientes tristes, mesmo em ambientes conturbados, mesmo em ambiente destruído, quando nós estamos em Cristo, nós transformamos aquele ambiente. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero te convidar a olhar para você hoje nessa noite. Eu quero te convidar a você começar a se examinar nessa noite. Que você comece a refletir quais tem sido a sua atitude. A minha atitude tem refletido Cristo? Ou a minha atitude tem refletido o velho homem? Eu tenho sido um crente transformado, eu tenho sido um crente camaleão. E hoje nós aprendemos que as nossas atitudes podem modificar o plano de Deus. Então hoje eu quero te convidar, se você tem tido atitudes erradas lá fora, ou comportamento ao contrário daquilo que Cristo nos ensina, a nós começarmos a pedir perdão a Cristo. Porque Deus ele perdoa os nossos pecados, seja aquele consciente ou não consciente. Mas Deus sempre fala para nós, não faça novamente. Não se torne aquele mesmo que um dia eu modifiquei a sua vida. E Deus, hoje nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados consciente ou não consciente, Deus. Nós pedimos perdão, Deus, pelo nosso mau comportamento lá fora, Senhor. Nós pedimos perdão, Deus, por aquele reflexo errado que as pessoas têm visto lá fora, Deus. Nós pedimos perdão hoje, Deus, por ter levado a sua imagem ao contrário, Deus. Por ter levado a sua palavra ao contrário daquilo que as nossas atitudes têm sido.
Hoje, Deus, nessa noite, Deus, nós pedimos que o Senhor venha mudar o nosso comportamento. Que nós venhamos mudar a nossa mente, Deus, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, Deus, o nosso comportamento, Senhor, para que nós possamos viver a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor, Deus. Nós te pedimos hoje, Espírito Santo, modifica, Deus, não só o nosso comportamento, como a nossa mentalidade, para que nós possamos ser renovados, fortalecidos, Deus, para que realmente, Deus, nós possamos falar que verdadeiramente, Deus, eis que coisas novas têm feito sobre nós, Deus, eis que o novo tem acontecido sobre a nossa vida, Pai. Nós não queremos ser o mesmo, nós não queremos, Deus, ter o mesmo comportamento da onde o Senhor nos tirou, mas nós queremos ser novas criaturas a partir de hoje, Pai. Nós queremos ter novos comportamentos, Deus, para que o seu nome possa ser exaltado, para que esse ambiente, Deus, possa ser um ambiente, Deus, impactado, Deus, um lugar onde pessoas possam vir, Deus, e sentir a sua presença. Ó Deus, para que nós não precisamos abrir a boca para falar do seu evangelho, mas que o nosso comportamento possa mostrar que o Senhor modificou a nossa história. E por isso eu te peço, Espírito Santo, toca no coração de cada um aqui, Deus. Fala no íntimo e no particular daqui, para que nós possamos, Deus, ter um novo comportamento, em nome de Jesus. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Senhor, não quero, Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, Senhor, nos dê um novo coração nessa noite, Pai. Um coração quebrantado, Senhor. Um coração igual ao do Senhor, Pai. Para que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, sermos modificados pelo Senhor, Deus. Para que nós possamos, Deus, deixar que o Seu Espírito, Pai, possa entrar dentro do nosso coração e fazer morada. Para que nós possamos, Deus, entender que o Senhor modifica, Deus, que o Senhor transforma, mas que nós possamos dar liberdade para que o Seu Espírito venha modificar a nossa vida. Então, por isso, nessa noite eu te peço, Espírito Santo, continue falando conosco, Deus. Oh Deus, e que essa palavra, essa reflexão que o Senhor trouxe para nós nessa noite, não fique só aqui, Pai, mas que nós venhamos sair daquela porta, Deus, e que o Senhor possa nos mostrar quais os caminhos errados, quais os lugares errados, quais os posicionamentos errados que nós precisamos modificar. Então, por isso eu te agradeço, Espírito Santo, por essa noite, Deus, pela sua presença, Senhor. Agradeço, Senhor, Deus, por estar no nosso meio nessa noite, Pai, e nos ensinar mais uma vez
que a modificação do Senhor não reflete, Deus, só naquilo que nós falamos, mas que a modificação do Senhor reflete naquilo que o nosso comportamento passa. Então, por isso, Deus, a partir de hoje, nós iremos renunciar, Senhor, os comportamentos errados, as palavras erradas, os lugares errados que nós andamos. Iremos começar a andar em caminhos novos, debaixo da sua direção, em nome de Jesus. Se você crê e se você acredita nessa palavra, eu queria que você desse uma salva de palmas em nome de Jesus. Se essa palavra tocou no seu coração, se você precisa mudar o seu comportamento, se você precisa mudar o seu posicionamento, se você precisa mudar a forma de você falar, eu queria te convidar a vir até aqui ao altar. Porque eu aprendi que quando nós nos prostramos perante a Cristo, Deus nos exalta perante as pessoas. Davi, ele mostrou muito isso para nós. Davi era o melhor perante a casa dele. Ele cuidava de ovelhas. Ele poderia fazer um trabalho que muitas pessoas não queriam, ou queriam trabalhos melhores que seriam reconhecidos. Mas Davi fez um trabalho bem feito. Um trabalho onde ele cuidou muito bem das ovelhas. Ele matou ursos, ele matou leões. E quando ele foi em um lugar onde pessoas ali estavam com medo de um gigante, pessoas que já batalhavam, pessoas que eram conhecidas perante o mundo ou a sociedade, aquelas pessoas tiveram medo daquela batalha. Mas um homem que fez uma batalha onde ninguém viu, quando chegou perante aquele gigante, ele não teve medo daquela dificuldade. Sabe por quê? Ele não precisou mostrar quem ele não era lá fora. Ele mostrou quem ele realmente era aqui dentro. Então, se você precisa mudar o seu comportamento, eu queria te convidar a vir aqui para o altar, para que você pudesse falar com Cristo, você e Deus agora nesse momento, e pedir perdão pelos seus pecados. Se por algum minuto você fez um bullying com alguém, você desrespeitou alguém, ou você teve um comportamento errado com alguém, esse é o momento de você pedir perdão para Cristo e falar: Senhor, a partir de hoje eu renuncio essa minha atitude, eu renuncio esse meu comportamento. Eu não quero ser reconhecido por pessoas lá fora, eu não quero ter meu nome falado por aquilo que eu faço lá, mas eu quero que seu nome exaltado pelo comportamento ao contrário que eu tinha. Deus, em nome de Jesus, Pai, aqui há pessoas, Deus, que se arrependem pelo seu comportamento, Deus, que querem ter um comportamento ao contrário daquele que tinha, Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, consciente ou não consciente, pelos comportamentos, Deus, errados que nós tínhamos lá fora, Deus. E pedimos que em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos ajude, Deus, a cada dia temos comportamentos, Deus, que debaixo da sua palavra, comportamentos certos, Deus, não comportamentos ao contrário daquilo que muitas das vezes ministramos ou pregamos, mas comportamentos daquilo que a sua palavra nos ensina, para que, Deus, nós não venhamos ter que falar que somos cristãos, mas que o nosso comportamento venha mostrar que nós verdadeiramente servimos ao Senhor. E por isso, Deus, nessa noite, Pai, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Então nós temos amanhã o nosso culto às 10 horas e às 19 horas, amém? Estende a sua mão em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai
e a graça consoladora de Jesus Cristo e a das consolações do Espírito Santo esteja com vocês, e vá em paz em nome de Jesus. Amém?